Tropas russas continuam a inundar território proibido. As pessoas estão se sentindo cada vez mais ameaçadas e com medo pela Ucrânia e por si mesmas. Propaganda e imagens de guerra estão circulando rapidamente, levando muitos a um frenesi total. Uma demanda muito comum está circulando entre os ocidentais para levar o país aos seus joelhos. Mais especificamente, alguns estão pedindo uma invasão total. É importante esclarecer que as invasões são definidas pelo objetivo. Neste caso, o objetivo seria conquistar, libertar ou estabelecer controle autoritário sobre o país em questão. No caso da Rússia, isso não é apenas quase impossível de alcançar, mas também seria um grande erro. Desde derramamento de sangue, a logística, até a ameaça de um Armagedon total. É por isso que invadir a Rússia é uma péssima ideia. Acredite ou não, a Rússia sempre foi vista como uma espécie de prêmio por milênios. Para os leigos, a conquista pode parecer certa, já que frequentemente sua economia enfrenta dificuldades, provocando um colapso no sistema educacional. Assim, muitos jovens engenheiros que poderiam ocupar os lugares dos falecidos buscaram pastos mais verdes. Essa falta de financiamento também levou a um declínio na infraestrutura, com muitos dependendo das ferrovias soviéticas para transportar bens essenciais. Em seguida, eles têm uma fronteira reconhecida internacionalmente com 13.923 milhas de comprimento. Eles são a segunda cidade russa mais importante na Organização das Nações Unidas, após o Cazaquistão, os Estados Unidos e o Canadá. Mas, ao contrário de seus vizinhos ocidentais, eles são famosos por deixar este território desprotegido. Em grande parte, as portas da Rússia estão abertas aos vizinhos, permitindo a entrada de partes hostis a qualquer momento. Adicionaremos população ao mito. Cerca de 143,4 milhões residem na Mãe Pátria. Parece muito à primeira vista, ainda sem definição. Mas a Rússia é um dos países mais pouco povoados do planeta, superando o Japão por menos de 20 milhões de pessoas. Considerando a queda da Universidade Embaixadora para 18 mil, a Sibéria tem cerca de 8 pessoas por milha quadrada. Isso nem inclui os climas rigorosos mais ao norte no território do norte. Além disso, com esses 143,4 milhões, a Ucrânia, seu maior inimigo na última década, conseguiu resistir a eles com 1/3 da força. O equipamento deles é antigo e lento, e o mundo inteiro frequentemente marchou contra eles. Novamente no papel. Parece que todas as grandes potências poderiam e deveriam tomar a Rússia em meses. É uma massa de terra de 17 milhões de milhas quadradas, com praticamente toda a sua população residindo em pequenos bolsões como Moscou e cidades industriais no Mar de Barents ou na fronteira oriental. Possui o rio Volga, o maior rio da Europa, que também é uma das mais importantes redes de transporte aquático do continente. A Sibéria, embora pouco povoada, é rica em recursos naturais: carvão, petróleo, gás natural, diamantes, minério de ferro e ouro. Essa abundância de materiais no território russo levou a maioria dos estados-nação a se curvarem à Rússia como uma bênção comercial. Os maiores parceiros de exportação são China, 12%, Alemanha, 9%, Holanda, 8,4%, Itália, 5,8%, Bielorrússia, 4,7%, Turquia, 4,4% e Japão, 4,1%. Sem o apoio do monólito da Europa Oriental, uma crucial fonte de poder pode ser interrompida, levando muitos a uma escuridão similar à Idade da Pedra. É exatamente isso que ocorre. A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. O conflito em andamento foi o produto da dissolução diplomática que remonta a 2014. Este ataque é o maior visto na região desde a Segunda Guerra Mundial, levando a um número de vítimas que ultrapassa 500 mil. Todos os relatórios indicam que a Rússia está progredindo, mas as perdas indicam que o país está longe de ser tão forte quanto disseram que eram. E ainda assim, a partir de 1962 a 2023, nenhum poder, por mais astuto e forte, sobreviveu para narrar a história após despertar o urso da Europa, ao menos não a ponto de ser considerado um sucesso completo. Vamos examinar algumas das mais notáveis invasões ao longo dos anos. A primeira e mais próxima tentativa de invasão quase perfeita foi conduzida pelos mongóis. Na época, os russos eram estritamente referidos como Rus, povos que reinavam sobre Kievan russo. O incidente registrado mais antigo ocorreu em 1223, quando os generais Jib e Subutai viajaram profundamente para as terras eslavas com um estimado de 30 mil homens. O auge do conflito foi na Batalha do Rio Cauca, com os mongóis devastando a maioria das forças russas. Vale ressaltar que nessa época, a Rússia inicial era uma confederação laxa de principados. Foi um período em que as terras da Ucrânia e da Rússia estavam unidas. Pelo menos essa era a opinião geral. Na verdade,
Os principados da Rússia poderiam muito bem ter sido seus próprios países separados, pois eram controlados por reinos individuais: Kiev, Galícia-Volínia, República de Novgorod, Smolensk, Rostov e outros. Cada reino era liderado por um nobre ambicioso, esperando tirar proveito de uma eventual invasão devastadora aos vizinhos. Quando os guerreiros da estepe retornaram para suas casas, presumiu-se que Gib e Subutai conseguiram tudo o que queriam. Ainda se discute que os mongóis eram os mais poderosos entre eles. É incerto se as primeiras hordas invadiram Rus para reconhecimento ou recrutamento. Seja como for, os mongóis planejavam invadir há muitos anos. Agora eles tinham o que precisavam. Entre 1237 e 1241, Batu Khan destruiu Kiev e Rus, iniciando a invasão com cerca de 40 mil arqueiros montados. O exército de Batu Khan acabaria sendo conhecido universalmente como a Horda Dourada, e seu poder residual pairou sobre as terras russas pelos próximos 300 anos. Os próximos 300 anos são o ano da Horda Dourada. A invasão russa é um assunto complexo entre historiadores, e se foi ou não uma invasão bem-sucedida do atual Estado russo é altamente discutido. Não está claro quantos pereceram. As estimativas de baixas variam de 500 mil à metade da população de Rus. Nem todos os reinos foram totalmente conquistados. Na verdade, a resistência à ocupação persistiu bem após a marcha inicial de Batu. Na presença dos Tartariok, a Rússia estava parcialmente subjugada. A invasão russa não resultou em subjugação. Frequentemente, as hordas colaboravam com grupos variados e dividiam os despojos, eventualmente se desintegrando em um coletivo de tribos turcas e seus tributários. Argumenta-se que o envolvimento mongol apenas ajudou a construir uma base mais forte para o povo eslavo, trazendo os primeiros sinais de um país unificado singular, embora interrompendo avanços tecnológicos anteriores. Os séculos seguintes viram o crescimento da identidade russa como um todo. Já não era mais um compromisso de Estado. Governantes como Ivan, o Terrível, o primeiro czar, apresentaram uma nova Rússia ao cenário mundial. Era um império, forjado nas chamas de um conflito aparentemente perpétuo em todos os lados. Algumas tentativas de invasão notáveis, como a surpreendente derrota da Suécia na Batalha de Poltava em 1709, só fortaleceram a determinação russa. Em referência à campanha sueca, a vitória de Pedro, o Grande, contra Carlos XII, adicionou à Finlândia a crescente corrida de massa terrestre do país. Ao amanhecer do século XIX, a Rússia mais que dobrou sua população de 15,5 para 42,8 milhões até 1812. Agora era a hora de enfrentar um novo inimigo capaz de tomar toda a Europa, Napoleão Bonaparte. Inicialmente, as relações entre os impérios francês e russo pareciam positivas após o Tratado de Tilsit, em 7 de julho de 1807. Contudo, em 5 anos, falhas diplomáticas deterioraram as relações. O bloqueio continental de Napoleão contra a Grã-Bretanha dificultou a reconciliação. Impossível. Até 1810, a dívida nacional russa atingiu cerca de 1.300%, com queda de 40% nas exportações até 1812. Após Napoleão perceber que a Rússia reiniciou o comércio com a Grã-Bretanha para evitar a ruína econômica, o imperador iniciou o recrutamento de tropas e o Ducado de Bordeaux, o Ducado de Varsóvia. Era conhecido como o Grande Exército, composto por 600 mil homens, o maior corpo militar que a Europa Ocidental já havia convocado. E ainda assim, após fazer uma paz formidável com a Suécia e o Império Otomano, a Rússia mostraria a todos até onde estavam dispostos a ir para preservar seu legado. Em 24 de junho, as tropas de Napoleão avançaram para o perigo. A suposição era de que a campanha terminaria em menos de 2 meses. Porém, as forças francesas não tinham uma tradição de longa data. Era uma missão estabelecida por Pedro, o Grande, a política da terra queimada. Os generais russos, particularmente Barclay de Tolly, entenderam que o melhor curso de ação era recuar. Enquanto fugiam, todas as terras agrícolas e recursos foram tomados ou destruídos, e Napoleão se encontrou 250 milhas dentro de território estrangeiro. Contrariamente à crença popular, foi o verão que causou o primeiro dano notável no grande exército de Napoleão. A doença devastou os acampamentos, causando grandes perdas. Contudo, não foi o bastante. Houve um momento em que o grande exército perdia 1.000 cavalos diariamente. Os cossacos, um produto da influência mongol e turca, também se mostraram um inimigo problemático, pois suas táticas eram evasivas e letais. Quando Napoleão saiu de Moscou, a Rússia já havia tirado 500 mil vidas. O clima e a terra estavam prestes a terminar o trabalho. Napoleão se viu exilado após a Guerra da Sexta Coalizão. O país da Rússia estava prestes a ver uma enxurrada de atividade revolucionária. Estava novamente imune a danos,
Como o sempre citável Mark Twain uma vez disse, a história nunca se repete, mas muitas vezes rima. Em 1922, a cadeia de atividades revolucionárias da Rússia viu o fim do governo czarista e o nascimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Ao longo de um século, a população aumentou para cerca de 130 milhões. Quando a poeira levantada pelo discurso interno se acalmou em 1924, Joseph Stalin estava no comando e o continente estava olhando para uma Rússia que nunca haviam visto antes. Apenas 3 anos depois, os alemães, irritados com a disparidade pós-guerra, abriram um livro chamado Mein Kampf. Nele, o futuro ditador Adolf Hitler expressaria o desejo de tomar toda a Rússia para espaço vital. A diferença entre Hitler e Napoleão, ou até mesmo os mongóis, era como a terra seria usada após o sucesso do plano. Para Napoleão, parecia ser uma questão de orgulho e uma fome por conquista. Para os mongóis, era uma terra propícia para invasões e vassalagem instável. Para Adolf Hitler, era uma guerra racial com uma visão racial. Ele observou uma força de trabalho de 195,4 milhões de pessoas prontas para construir um novo lar para os alemães. No domingo, 22 de junho de 1941, Hitler lançou a Operação Barbarossa. Essa seria a maior operação militar da história. Foi a primeira e mais brutal ofensiva terrestre já registrada. Stalin havia ouvido sussurros sobre uma possível invasão e a produção de armas estava em seu auge. Na verdade, até o final da guerra, a União Soviética havia produzido 516.648 armas de artilharia, 119.769 tanques e armas autopropulsadas e 213.742 aeronaves militares. No entanto, grande parte disso foi mal feito e a carga inicial da Alemanha foi absoluta. No Natal de 1941, os nazistas capturaram aproximadamente 3 milhões de russos. A princípio, parecia que o Terceiro Reich de Hitler descobrira o segredo para conquistar o inconquistável. Mas houve alguns erros que acabaram se provando fatais. Um fator foi a quantidade de homens com quem lutaria. Apesar de centenas de milhares de homens falecerem em seus campos de prisioneiros, a liderança alemã sentia que o progresso era insuficiente. Além disso, o território que percorreram até Moscou, eu não sei. No entanto, os alemães enfrentaram resistência soviética, ameaçando suas linhas de abastecimento. Enquanto os alemães se apressavam para juntar os pedaços, os soviéticos recebiam seu bem mais precioso: tempo. O suporte aliado britânico foi crucial, chegando com armas necessárias quando os russos tinham baixo poder de fogo. Acreditando que o Japão não era mais uma ameaça, as forças veteranas foram movidas para o oeste, que tinham vasta experiência com a Guerra de Inverno. O ponto de virada ocorreu quando os alemães, combatendo os Alciapes, enfrentaram as rigorosas tempestades de neve russas na contraofensiva soviética de inverno em 5 de dezembro. A distância entre os nazistas e Moscou aumentou de 15 milhas para 62 a 155 milhas. Ofensivas seguintes foram igualmente problemáticas. Grupos como a 7ª Divisão Panzer tiveram 64% de baixas e 95% de perda material até o fim de janeiro. Esta foi de longe a tentativa de invasão mais prejudicial que a Rússia já enfrentou. Ao final da 4ª fase da Operação Barbarossa, a União Soviética estava gravemente ferida. A Segunda Guerra Mundial foi brutal. 7 milhões de soldados e 19 milhões de civis morreram. Um quarto da União Soviética foi ferido ou morto. Entretanto, a Rússia perseverou mais uma vez, tornando-se uma superpotência na nova ordem mundial. Desde o colapso da Cortina de Ferro, em 1989, esqueceram-se do que fez a Rússia penetrável, mas invencível. Mas os tempos mudaram, então surge a pergunta: quão possível é invadir a Rússia hoje? Provavelmente a Rússia está mais invulnerável à invasão do que nunca. E aqui estão as razões para apoiar esse fato. Para começar, se alguém considerasse marchar para a Rússia, é melhor se preparar para lutar contra mais de 1/3 do mundo. A Rússia permaneceu próxima da Índia e da China. Existem algumas razões pelas quais isso acontece. Por um lado, eles compartilham valores sociais. E interesses econômicos, o que levou a Índia a aceitar a rúpia como moeda de comércio recentemente. Mas o mais importante, os 3 países, particularmente Rússia e China, enfrentaram uma enorme pressão da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Não só dos governos no poder, mas também dos que eles representam. As tensões estão incrivelmente altas, e não é exagero supor como as alianças se formarão se alguém decidir lançar o desafio. A China tem cerca de 1 bilhão de habitantes, em sua maioria homens. A China tem uma população majoritariamente masculina de cerca de 1,4 bilhão.
o que corresponde a 8% da população global. A população do país está vivendo em zonas que quase não tem aqui. E nós estamos falando de ter 1.425.770.850 no final de abril deste ano. Com a previsão de aderir à Rússia, a quantidade de baixas tornaria a conquista quase impossível. Do corpo militar no planeta, lutavam na Ucrânia com equipamentos dos anos 1940. Alguns destes incluem o tanque T-62, o obus D-1, o PAK-50, a arma M2-12 e os tanques T-54 e 55, ambos desenvolvidos pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial. Dito isso, guerras passadas mostraram que o exército russo, se for dado o mínimo espaço para respirar, é um dos agregados mais adaptáveis da história. Há dezenas de milhares de equipamentos prontos para o campo. Mesmo agora, o país aprendeu com erros como a escassez de suprimentos que os alemães enfrentaram e mantém enormes estoques da Guerra Fria em caso de um conflito global. Há também o verdadeiro elefante na sala, o Armagedon. A Rússia possui um total de 5.889 ogivas nucleares. Desses, existem 1.674 mísseis implantados prontos para serem lançados na sequência de uma grande ameaça. Isso é suficiente para fazer qualquer invasor perceber que tomar Moscou, ao contrário de conflitos anteriores, poderia resultar no fim do mundo. Um dos maiores, e talvez o mais conhecido obstáculo, é o tamanho da Rússia e seu terreno temperamental. Tanto Napoleão quanto Hitler experimentaram o que alguns se referem como a linha invisível. Com suas tropas avançando 400 quilômetros para além da fronteira bielorrussa, o tempo vira inimigo. Muitos atribuem a guerra aos invernos. No entanto, a guerra não é o fim do mundo, mas sim o principal perigo. Embora em parte verdade, a real ameaça são as flutuações entre quente e frio nas mudanças sazonais. Isso torna a invasão um pesadelo total. A transição de pântano para geada completa envolverá muito degelo e congelamento. Ironicamente, a infraestrutura defeituosa da Rússia é um dos ativos mais valiosos. Hipoteticamente, mesmo que alguém chegasse a Moscou seguro, a distância total do país de leste a oeste é de cerca de 5.600 milhas. Sem um passo na direção certa, o país inteiro estaria à beira do colapso. No norte, uma camada de gelo de 4.970 milhas, com a qual até os petroleiros russos lutam, impede a probabilidade de um ataque naval. Ao sul, a terra além da Mongólia atinge altitudes capazes de exaurir até as forças especiais mais atléticas. Além disso, as montanhas do Cáucaso, que atingem aproximadamente 18.510 pés, impedirão qualquer um de se mover para o oeste para tentar o mesmo. Não há ponto fraco nesta fronteira. Claro, talvez alguém pudesse tentar se mover do leste através do Alasca, mas o Mar de Okhotsk não facilitará a travessia. E o sucesso levaria apenas a uma marcha que muito poucos mochileiros conseguiram sobreviver. Suponha que um invasor resolva todos os problemas anteriores. Neste cenário hipotético, todos os aliados ignoram. Sua artilharia enfrenta degelo e geada. E o vasto arsenal de armas, inclusive nucleares, some misteriosamente. Ainda resta um último obstáculo entre uma força invasora e 6.602 milhões de milhas quadradas de imóveis de primeira linha. O povo russo. Isso pode parecer uma tarefa fácil inicialmente, mas todo exército aprendeu que não importa o quanto eles desgostem de seu governo, a população russa preferirá a morte à rendição em qualquer dia da semana. A diversidade geográfica na Rússia pode ser comparada à de qualquer outro país do mundo. No momento, a massa de terra tem 193 grupos étnicos. Mais de 270 idiomas e dialetos são falados entre esses grupos. Algumas dessas pessoas não se consideram parte do tecido russo, mas é seguro dizer que elas não receberiam bem invasores estrangeiros. Os nativos de cada região também se adaptaram ao clima rigoroso, o que permitiu que muitos soldados russos ainda conseguissem repelir os nazistas sem roupas adequadas. Em perspectiva, até o presidente Vladimir Putin repeliu os nazistas sem vestuário adequado. A água geralmente se mantém a estáveis -5 graus Celsius. Apesar da riqueza em recursos naturais, a pobreza entre 74,5 milhões de russos é alarmante. Um relatório feito em 2022 mostrou que todos estavam sobrevivendo com uma renda domiciliar anual de cerca de $7.873,85 per capita. Fez as nações ocidentais acreditarem que poderiam parar de negociar com a Rússia para enfraquecê-la. Curiosamente, isso é um engano, já que a pobreza é de certo modo uma força russa.
Até 1917 a servidão era generalizada. Os russos não possuíam propriedade ou renda estável. Por anos, os soldados da Segunda Guerra Mundial sobreviveram apenas com bolachas tchanka e leite condensado. Eles colocavam serragem no pão durante o cerco de Leningrado para dar mais volume a tudo. A dificuldade econômica nunca poderia ser usada contra o patriotismo russo. Falando de produção, grande parte da paisagem russa povoada é industrial ou agrícola. Portanto, a maioria dos territórios não é arável, tornando a agricultura difícil. Por causa disso, o povo russo se adaptou à escassez, e assim como em Leningrado, eles sabem como se virar com o que têm, tanto que eles estão perfeitamente bem em queimar tudo se algum invasor tentar tomá-lo. Na Primeira Guerra Mundial, apesar de várias potências ocidentais agirem de forma similar, as tropas russas devastaram recursos numa frente de 600 milhas. Fizeram o mesmo na Segunda Guerra Mundial. Stalin enviou 6 milhões de cabeças de gado e 5 milhões de trabalhadores qualificados para a República, quando as tropas nazistas avançaram para o leste. Havia uma equipe para minar a Catedral da Dormição, monumento arquitetônico de 1073, que foi explodido para matar invasores. A cada virada, não importa o quão valioso, o povo russo não hesitará em destruir ativos antes que o inimigo possa explorá-los. Mesmo que a recuperação subsequente seja difícil e dolorosa. As potências estrangeiras frequentemente consideram clima, cadeias de suprimentos, aliados e terreno, mas negligenciam o gene da adversidade profundamente arraigado na Rússia. Eles prefeririam ver uma conflagração sem a terra do que entregar sua casa a outra pessoa. Neste ponto, não é apenas uma prática, é uma tradição. E agora imagine se não houvesse apenas uma, mas 2 Rússias a mais. Analisaremos mais 2 países com problemas similares aos da Rússia. Existem muitos países que podem ser comparados à Rússia, mas poucos são tão semelhantes quanto o Afeganistão e a China. Começando pelo Afeganistão, isso pode ser uma surpresa considerando a história de ambos. Mas a força adaptativa dos dois se tornou lendária durante os séculos 20 e 21. Não apenas suas montanhas representam uma ameaça significativa para armamentos pesados, mas o calor nas regiões do Oxus pode atingir entre 45 a 50 graus Celsius. A variação térmica é... As planícies podem atingir 0 graus Celsius e as montanhas podem chegar a menos 2 graus Celsius. Isso nem leva em conta os habitantes dessa paisagem implacável. As pessoas também têm uma filosofia territorial semelhante à dos russos. A Terra, assim como a Rússia, é habitada por vários grupos étnicos que não hesitarão em causar estragos quando ocupados. Quanto à China, esses vizinhos têm uma história antiga. A China é vista como inconquistável por várias razões, não sendo a filosofia dos cidadãos chineses que torna a invasão impossível, como ocorre na Rússia ou Afeganistão. Trata-se do grande número de indivíduos residentes em suas fronteiras. Junto com esta população está uma potência industrial. A indústria constitui 39,4% do produto interno bruto nacional. Apesar da queda constante deste número desde 2010, os mecanismos para potencialmente criar o maior exército do mundo estão em vigor. A China tem uma fronteira terrestre total de cerca de 13.743 milhas. Com este vasto território, a China compartilha essa fronteira com 14 países reconhecidos, enquanto a Rússia compartilha a sua com 16. Felizmente para eles, a geografia favorece todas as 3 nações mencionadas. Neste caso, a China está equipada com uma barriga Himalaia de 28.871 pés de altura, estendendo-se por 1.550 milhas do Afeganistão até o Butão. Outras partes desta notória concha são as cadeias montanhosas Pamir e Tian Shan. A leste, a China tem barreiras marítimas como a Rússia, incluindo o Mar Amarelo, o Mar da China Oriental e o Mar da China Meridional, sem mencionar a paisagem tropical mais ao sul. E assim como a Rússia, há uma vasta abertura que os deixa vulneráveis. Para a China, acontece de ser as estepes do norte da Mongólia. Ao contrário da Rússia, a China passou séculos fortificando essa área. A fortificação mais notável é a Grande Muralha, uma estrutura com 13.171 milhas de comprimento. Existem inúmeras...
recusa da Rússia à Liga das Nações nos anos 1920 gerou provocações e declarações inflamatórias, ressentimento que parece aumentar com o passar das décadas. Isso se deveu muito às diferenças que ofuscaram as semelhanças. Uma delas é a população e seu papel na sociedade. Com 331,9 milhões de habitantes, a participação eleitoral dos Estados Unidos é similar à da Rússia, cerca de 50%. Apesar da participação russa ter sido de 51,72% em 2021, é importante ressaltar que em 2020, a dos Estados Unidos foi de 66%. A relação entre governos e seus povos é extremamente diversa, deixando a participação de lado. Na Rússia, embora pareça haver 6 partidos políticos no Parlamento Federal da Rússia, a Rússia Unida reina suprema. Eles colaboram com a Rússia Justa para controlar 37,5% dos comissários indicados pelo partido, que regulam o processo eleitoral. Os Estados Unidos não têm um sistema eleitoral limpo, mas há um contraste impressionante entre esses dois países quando se trata de controle geral. Fora da cabine de votação, boa parte da sociedade russa parece agir em uníssono, seguindo mandatos que provocariam protestos no americano médio. Por outro lado, a diferença notável no orçamento de defesa entre Rússia e Estados Unidos é evidente. Desde 27 de fevereiro de 2023, o orçamento da Rússia é 66,4 bilhões de dólares e dos Estados Unidos, 827 bilhões de dólares. Os Estados Unidos são o maior país do mundo. Comparando, a Rússia tem 1.190.000 dólares e os Estados Unidos 1.359.600 dólares. Embora o poder terrestre russo exceda o dos Estados Unidos em número, 4.150 versus 2.959, a qualidade de cada unidade é como o dia e a noite. Ademais, os Estados Unidos possuem quase 1.500 tanques e artilharias a mais que eles. Dado o constante investimento dos Estados Unidos em defesa, não surpreende sua supremacia. Então, com esse exército massivo, os Estados Unidos são o único país do mundo que tem. Uma superpotência como os Estados Unidos poderia invadir a Rússia com sucesso atualmente? Provavelmente não. Não é segredo que a Rússia está caindo de seu antigo pedestal soviético. Nos primeiros dias da expansão do país, Moscou não tinha fronteiras naturais. Foram obrigados a expandir de forma rápida e inédita para a maioria dos países. Existem mais de 120 grupos étnicos identificáveis que cercam a área, cada um com suas próprias ideias de como uma nação deve funcionar. Por séculos, os russos evitavam um possível levante plantando pardais na área. O objetivo é criar dissonância e desencorajar a colaboração. Isso não só fez da Rússia o maior país do mundo, como também a melhor agência de espionagem. No auge, milhares de espiões foram plantados em todo o território doméstico e estrangeiro. Isso proporcionou à Rússia uma rede de informações tão eficaz que eliminou todas as ameaças. Agora, a Rússia está à beira de uma realidade contrafactual. A Rússia é uma realidade contrafactual. Após iniciar uma guerra com a Ucrânia, a Europa Ocidental expulsou aproximadamente 500 diplomatas russos, cujo principal objetivo era espionar. Os tentáculos da vasta rede de inteligência da Rússia estão começando a murchar sob a explosão solar que é a anexação não sancionada. Isso definitivamente não significa que o país está no escuro, mas eles não conseguem mais ficar 3 passos à frente como durante a Guerra Fria. Além disso, não há sucessores claros para Putin. Ele está no poder desde 2000, e sua morte deixaria um vácuo de poder que ninguém parece ser capaz de preencher. Isso pode levar a pensar que a Rússia está em seu último suspiro. Quanto à Rússia que você vê hoje, há uma avaliação sólida. Porém, isso não justifica invadir a Rússia. Na verdade, uma invasão provavelmente tornaria o país mais forte do que nunca antes. É uma terra que prospera com as dificuldades. A única entidade aparentemente capaz de destruir a Rússia é ela mesma.